Boa noite, estamos aqui para mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 119, versículo 12. Vamos começar com a musiquinha, enquanto ela toca aí vamos compartilhar a live, marcando as pessoas e tudo mais. E comentando que eu tô sem barba também, se você quiser. Aproveita agora. Amém. Queria agradecer a quem já tá aí na live. O tio Ayrton, a avó Marina, a Cassi, a tia Lola, a Victoria. Acho que é a única pessoa da nossa família que não é da nossa família que tá assistindo por enquanto. Mas convidem mais pessoas, continuem marcando, vi que vocês estão marcando, compartilhando. Vamos tentar conversar com o máximo de pessoas possível. Eu acho que hoje a conversa vai ser interessante. A gente vai falar sobre o versículo 12, né, do Salmo 119. E ele vai falar bastante. Ele falou bastante comigo sobre relacionamento. Acho que talvez um pouco de influência das outras lives já que a gente tá tendo. Também ontem no culto, o pastor Alexandre falou sobre relacionamento, o pastor Aigron falou sobre relacionamento. Eu acho que é uma coisa que tem faltado, de fato. A gente tem tido um relacionamento muito superficial com Deus. Então talvez seja o momento da gente aprender mais sobre como aprofundar esse relacionamento, como buscar mais verdadeiramente e profundamente
um relacionamento com ele. O versículo 12 diz assim, eu vou ler na NAA e na NTLH, as duas versões. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Na NAA e na NTLH diz assim, eu te louvo, Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Eu geralmente uso a NAA, eu acho que é uma versão mais fiel e ao mesmo tempo ela é bastante compreensível, ela não tem aquele linguajar muito antigo, mas ela é mais fiel que a NTLH. Então, mas eu gostei muito da NTLH porque ela fala eu te louvo, né? Ela troca o bendito és pro eu te louvo. Meio que narra o que ele fala nas outras versões, a NTLH ela narra, ele fala que vai fazer. E eu gosto disso porque nos faz lembrar que louvor e adoração a Deus não é cantar, né? Não é só cantar. Cantar é uma forma de louvar e adorar ao Senhor. Mas não é tudo. E aqui ele bendiz ao Senhor, como ele tem bendito ao Senhor desde o começo desse capítulo. E a gente vai ver mais pra frente que praticamente em todos os versículos ele vai bendizer o Senhor. Mas aqui o salmista ele louva o Senhor engrandecendo a obra dele. E eu puxo isso de outros salmos que tem o mesmo intuito. Todos os salmos que diz bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, és bendito Senhor, eles antecedem ou precedem ou vêm depois de uma lista de coisas que Deus faz ou quem Deus é, sabe? Sempre parte de um contexto que engrandece a figura de Deus pelo que ele faz. Não é simplesmente dizer que ele é grande porque ele é grande, mas ele é grande e nós temos visto a sua grandeza, basicamente, né? Como exemplo disso, o Salmo 113, 2 e 3 diz assim: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo ele vai falar, né? Ele continua falando, se a gente ler o capítulo 113, ele é um capítulo inteiro exaltando o nome do Senhor. Daí que ele fala que nós devemos bendizer o nome do Senhor do nascer do sol até o pôr do sol. E depois disso ele vai discorrer falando coisas que o Senhor é, ou quão grande o Senhor é. No Salmo 68, versículo 19, ele diz: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Nesse aqui, o próprio versículo ele já coloca uma ação, né? Ele fala que dia a dia o Senhor tem levado o nosso fardo e que Ele é a nossa salvação. Por isso, bendito seja. E eu quis trazer isso para mostrar que quando tu bendiz, quando tu tá bendizendo, não é uma coisa incomum, não é uma coisa fora de isolada. Ele sempre engrandece coisas que o Senhor fez antes ou que tem feito na vida dele. E quando a gente começa a analisar quais são as coisas que o salmista está engrandecendo nesse capítulo, a gente começa a pensar na obra que ele tem, nos pedidos que ele tem feito, sabe? O que ele tem pedido de ação do Senhor? Porque ele está sempre engrandecendo a palavra, a lei, os decretos, né? De uma maneira geral, o livro da lei, naquela época, a Torá, está sempre engrandecendo a lei de Deus. E o que ele tem falado sobre a ação do Senhor na vida dele? No versículo 8 e no versículo 10, o salmista pede ajuda a Deus, de alguma forma, para se manter no caminho, né? Eu vou até abrir aqui e vou ler os dois, mas basicamente ele pede para o Senhor auxiliar ele a se manter no caminho e a não se desviar. Se eu não me engano, são essas duas coisas que ele fala, nessa ordem, inclusive. Vou abrir aqui o 119, versículo 8. No 8 ele fala: obedecerei a tuas leis, peço que não me abandones nunca. Ele pede para não abandonar. Senhor, não me abandona, me ajuda, Senhor, esteja comigo, né? E no 10 ele diz: eu procuro te servir de todo o coração, não deixes que eu me desvie.
são 2 vezes que ele pede ajuda pra Deus em relacionamento, né? Pede não me abandona. Por isso que eu falei que a gente ia falar bastante sobre relacionamento hoje. Ele pede pra Deus não abandonar ele e pede pra não deixar ele se desviar. Ele pede, basicamente, além de um relacionamento, ele pede por um tutor, né? Ele pede pra alguém que não deixe ele se desviar. Alguém que esteja corrigindo ele e botando ele de volta nos eixos quando ele começa a sair. E é justamente isso que ele faz de novo nesse versículo. Quando ele diz, ensina-me as tuas leis. Ou ensina-me os teus decretos, né? E isso se repete muitas vezes ao longo do Salmo 119. Eu anotei 4 vezes que acontece além desse versículo 12. No versículo 33 ele diz, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. No 66 ele diz, ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. No 124 ele diz, trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. E o Salmo 119, versículo 171 diz, que os meus lábios te louvem, pois ensina-me os teus decretos. Então são 4 vezes, além dessa do 12 que a gente tem visto, que ele pede para Deus ensinar ele ou afirma que Deus tem ensinado ele. Nós vemos aquela dependência que eu falei, que ele reconhece no versículo 10, ele reconhece várias vezes, né? Ele reconhece que ele, por mais que ele tenha dito que eu guardo os teus, a tua palavra, guardo os teus decretos, guardo os teus mandamentos no meu coração, ele entende que a força que ele faz não vai ser nada se não for Cristo se não for ter Cristo como tutor, Cristo como o mestre dele, né? Ele não cansa de dar a honra e a glória de tudo que está acontecendo de bom para Deus, de dizer assim, eu tô me esforçando, mas eu preciso da tua ajuda, me ensina, eu tô lendo, mas eu quero que tu me ensine enquanto eu leio, eu quero que tu esteja comigo enquanto eu leio, não se afasta de mim, me ensina, me ensina, me ensina. Ele diz repetidamente isso. Calma aí, deixa eu me achar aqui. Ele pede ajuda do Espírito Santo, né? E uma coisa que eu anotei aqui é que ele basicamente está pedindo para Deus ser o mestre dele nessa leitura, e isso muda completamente a figura da tua leitura, né? Quando tu começa a orar antes de ler, antes de começar a ler a Bíblia, tu se ajoelha e pede para o Espírito Santo te guiar na tua leitura, ou antes de ir pro culto tu pede pro Senhor te guiar os teus ouvidos, né? Guiar a palavra até o teu coração, dos teus ouvidos até o teu coração. Pede pro Senhor te guiar quando tu sai pro trabalho, para que as coisas que aconteçam ali tu consiga ver a mão dele agindo, sabe? Quando tu começa a pedir pro Espírito Santo mudar os teus olhos, para que tu consiga ver o que ele quer te dizer, as coisas começam a fazer mais sentido. Aprendemos que o melhor mestre e professor que há é o próprio Deus, o autor da lei e de toda a palavra escrita na lei. Não há interpretações erradas quando a palavra é ensinada pelo próprio Espírito Santo, né? O Espírito daquele que escreveu a lei. Cada coisinha que ele queria falar para ti vai ser dita, porque tu vai estar sentindo o sentimento que ele queria te passar, sabe? Tu não vai tá lendo racionalmente aquilo, tu vai estar lendo espiritualmente aquilo. Aí, o nosso esforço em ler, ele tem que ser parte do nosso relacionamento com Deus, sabe? O relacionamento com Deus e com o Espírito Santo fortalece, acrescenta na nossa leitura e nos faz entender coisas que a gente não entenderia. O pai cita bastante aqui o versículo 99, se não me engano, né? Isso. E basicamente o versículo 98, 99 e 100 são o resultado de tu ter o Espírito Santo como teu mestre enquanto tu estiver aprendendo sobre a palavra de Deus. Esses 3 versículos dizem o seguinte: o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. E sou mais entendido do que todos os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. Aqui
mostra o porquê que ele busca o Senhor como mestre, sabe? Principalmente 99, quando diz que eu compreendo mais do que todos os meus mestres porque medito nos teus testemunhos. Cara, ele não tá desprezando mestres aqui, a gente precisa muito colocar isso. Eu enfatizei várias vezes ao longo do estudo isso. O simples fato dele dizer eu conheço mais do que meus mestres mostra que ele tinha não só um, mas alguns mestres pelo menos. Por a gente achar que é um rei, a gente acredita que tinham bastante mestres ao redor dele, que interpretavam, que liam para ele, que ajudavam ele. Muitas vezes reis não sabiam ler, eu acho que não é o caso de Davi, por exemplo, mas tinham reis antigamente que não sabiam ler, porque a leitura não era uma coisa ensinada que era fácil de aprender. Então, o que os reis sabiam, o que os reis liam, eram pessoas lendo para eles, muitas vezes. E acredito que mesmo Davi sabendo ler, tinham pessoas ali ao lado dele dando suporte, estudando para facilitar a compreensão dele das coisas, dando suporte para ele na interpretação de leis, dizendo para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer, dando suporte, né, ao rei. Isso com certeza ele tinha ao redor dele. E ele sabia mais porque o principal mestre dele era o Espírito Santo, mas não era o único. A gente não pode desprezar nossos mestres, a gente não pode achar que a gente tem que a gente tem que orar para Deus me ensina e esperar ele te ensinar, sabe? A gente não pode dizer toma na minha vida nas tuas mãos e ficar deitado esperando ele tomar a vida nas tuas mãos, nas mãos dele. A gente tem que correr atrás, sabe? A gente tem que buscar ele de todo o coração, a gente tem que guardar a palavra dele de todo o coração, a gente tem que tentar botar em prática e dizer: Deus, eu tô tentando botar em prática, mas eu sei que eu não vou conseguir, então me ajuda, porque se tu fizer eu seguir tua palavra, eu sei que eu vou seguir. É uma questão de desprender força e saber que através da tua ação o Espírito Santo vai gerar frutos, né? O Espírito Santo vai gerar frutos através das tuas ações. Ele não vai fazer nada sozinho, porque ele não quer, não porque ele não pode, mas ele quer que tu corra atrás e ele que vai dar os resultados, sabe? Não correr atrás nunca vai dar resultado, mas correr atrás sozinho também não vai dar. Correr atrás acreditando na força do nosso próprio braço não vai dar certo. Nós precisamos de um relacionamento com Deus e entender que a gente só vai entender o que os teólogos dizem, a gente só vai entender o que a Bíblia está dizendo pra gente, a gente só vai entender as razões dessas coisas estarem acontecendo com o mundo, das coisas boas e das coisas ruins. A gente só vai entender por que essas coisas estão acontecendo quando o Espírito Santo abrir os nossos olhos e nos mostrar qual é o intuito. O que Deus quer dizer pra gente com isso. Só o Espírito Santo pode nos mostrar. Só o Espírito Santo pode fazer a gente entender as coisas que os teólogos estão nos dizendo há 10 anos e a gente não entende, sabe? Muitas vezes tem teólogos que não entendem o que eles estão dizendo. Eles têm um conhecimento racional, eles têm um conhecimento material daquilo, mas não espiritual, sabe? Às vezes eu vejo isso acontecendo de pessoas que acabam quase perdendo a fé deles porque eles sabem daquilo, mas eles não vivem aquilo. Aquilo não é uma verdade de fato na vida deles. É só um conhecimento que ele tem. E a gente não pode ser assim. A gente não pode ter um conhecimento frio. A gente não pode ter um conhecimento de livro, sabe? A gente não é um livro. Nós somos pessoas, nós somos seres relacionáveis. E o nosso relacionamento tem que ser com Deus. E a gente tem que aprender as coisas em Deus. Só assim a gente vai ter um conhecimento prático, um conhecimento verdadeiro, sabe? Nós vamos conhecer que nem pessoas, não que nem livros. Nós vamos ser praticantes e não só ouvintes da palavra de Deus, que nem a gente falou na semana passada. Uma coisa que eu marquei aqui é que quem são as pessoas que têm mais, que se esforçam mais para fazer outras pessoas felizes? As pessoas que estão felizes ou as pessoas que estão tristes? Geralmente, quanto mais feliz tu tá, mais feliz tu quer que os outros ao teu redor estejam, né? Não só é contagiante a tua felicidade, como tu quer que seja contagiante. Tu quer ver os outros felizes, tu quer que os outros comemorem contigo a tua felicidade. E quando a gente começa a ver que Deus é santidade, ele é bendito porque ele é santo,
e ele não só é bendito, como ele merece ser chamado de bendito o tempo inteiro. E a fonte da felicidade é a santidade. Quando a gente vê que a fonte da felicidade é a santidade, e Deus é a santidade, nós começamos a entender que a felicidade habita em Deus, sabe? A felicidade habita em Deus. Esse é o nosso conceito de felicidade, é estar em Deus. O cristão tem um conceito diferente. Quando a gente diz ele bem-aventurado ou felizes são os que alguma coisa, a gente está querendo dizer que eles têm comunhão com Deus, eles têm contato com Deus. E não é que a gente está dizendo que a felicidade não é o que a gente diz, mas é que o que a gente diz é um fragmento da felicidade real. A felicidade real é muito parecida com aquilo, mas ela é uma felicidade que a gente não compreende humanamente, sabe? Aquelas pessoas que a gente vê uma felicidade que chega a incomodar, que chega a ser quase palpável, o negócio de tipo, tá acontecendo coisa ruim, mas a pessoa é feliz, sabe? Isso é a felicidade que Deus dá. Esse é o contentamento que Deus nos dá, sabe? É uma felicidade que sobrepõe a compreensão humana, e a gente começa a entender que a felicidade vem de Deus, e Ele compartilha com a gente porque Ele é a felicidade. E assim como uma pessoa muito feliz quer compartilhar a felicidade dela, Deus também quer compartilhar a felicidade que Ele gera, a felicidade que Ele é, né? Ele é a própria felicidade, Ele quer... dele jorra a felicidade, porque Ele é a santidade, e a felicidade é a fonte de toda a felicidade. A santidade é a fonte de toda a felicidade. Então, quando a gente vê que a gente tem que começar a correr atrás, né? Que eu tava falando. A gente não pode esquecer que o salmista tinha mestres. Ele continuava a fazer o esforço dele e se dedicar diariamente para guardar e praticar os decretos de Deus. Mas é a compreensão da dependência, que a gente tem batido nessa tecla há um tempo. É compreender que mesmo tu fazendo o teu máximo, sem Deus tu não vai chegar em lugar nenhum. Essa é a dependência. A gente precisa entender que nós somos dependentes de Deus. Dependentes de um relacionamento com Ele. E como eu falei, entender a dependência não pode nos fazer cair pro outro lado, de abrir mão de tudo. A gente tem que fazer a nossa parte. Não porque o Espírito Santo precisa da nossa parte, mas porque a negligência não é demonstrativo de um relacionamento, sabe? A gente precisa demonstrar que é um relacionamento. A gente precisa mostrar para Deus que nós estamos em um relacionamento com Ele, sabe? A gente tenta divinizar Deus muito, não que Ele não seja divino, mas a gente tem que entender que tudo que a gente faz é um reflexo das coisas que... A gente é espelho de Deus, né? Tipo, Adão foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, e a gente é conforme a imagem e conforme a semelhança de Adão. Então, assim, a gente tem muitos traços divinos, principalmente nessa interpessoalidade, né? A gente deve ter, pelo menos, né? A gente tem que buscar ter traços divinos na nossa interpessoalidade. Então, quando a gente fala de relacionamento bíblico, seja ele casamento, amizade, discipulado ou o que quer que seja de relacionamento divino dentro da Bíblia, né? Ou paternidade, maternidade, são reflexos do relacionamento, de como Deus se relaciona com a gente, sabe? Por isso que a gente vê que a gente fala assim, o homem e a mulher, eles têm que ser um reflexo de Deus, de Jesus Cristo e a igreja. O pai tem que ser reflexo de Deus em relação ao filho, que vai ser Cristo. A mãe, ela reflete a igreja, o pai reflete Cristo, o marido reflete Cristo também, a mãe. Sempre tem traços divinos, deveriam ter, desculpa, eu tô falando como se o que a gente faz é igual a Cristo, Deus, mas deveria ser, sabe? O que a Bíblia nos descreve como o ideal de um relacionamento vem de Deus, sabe? Vem de como Deus é. Então, quando a gente busca um relacionamento com Deus, a gente precisa reciprocidade. A gente precisa de reciprocidade para ter um relacionamento saudável aqui em relação a outras pessoas. Por que a gente acha que a gente não precisa ser recíproco com Deus, sabe? A gente espera tudo dele, mas não entrega nada a Ele. Então, assim como a gente não pode
achar que é o nosso esforço que vai nos levar a algum lugar. A gente não pode pensar também que a gente pode abrir mão, largar tudo e achar que Deus vai nos ensinar sem a gente buscar. A gente precisa de reciprocidade. A gente precisa entender que a gente precisa buscar Deus e mostrar para Ele que a gente quer um relacionamento com Ele, e aí orar e pedir: Deus, eu estou buscando um relacionamento contigo, venha se relacionar comigo, eu preciso de ti quando eu tô lendo, eu preciso de ti quando eu tô orando, eu preciso de ti quando eu vou aos cultos, eu preciso de ti quando eu vou pro trabalho, eu preciso de ti quando eu vou pra escola, quando eu vou pegar um ônibus, quando eu vou sair pra comprar um refrigerante no mercado. Eu preciso de ti comigo sempre, não me abandones jamais, como diz o versículo 8. É que nós precisamos entender, né, Léo, que a salvação é inteiramente gratuita, né? É isso que a pessoa tem que entender. A salvação é inteiramente gratuita, mas a vida em abundância, ela depende da nossa busca. É o que a palavra diz para nós, que só vamos alcançar algum objetivo quando nós buscarmos alguma coisa. Nesse versículo ele está falando para nós que nós só vamos entender quando Deus se revelar para nós. Então, se Deus vai se revelar, nós vamos buscar a presença dele. Mas se nós não buscarmos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. É por isso que eu quero enfatizar bastante relacionamento, sabe? Porque a gente tem muito esse negócio de achar que a gente precisa... Antigamente tinha muito isso de a gente tem que buscar a Deus, sabe? E buscar a Deus como um cara que tá lá no céu, e a gente tem que buscar, a gente tem que orar dizendo: ó Altíssimo, Poderosíssimo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tenha misericórdia de mim. Temos que orar, sim, é óbvio, temos que engrandecer o nome dele, temos que clamar por misericórdia, mas relacionamento a gente precisa também. A gente precisa entender que Deus não quer um negócio mecânico e artificial decorado, sabe? Ele quer o nosso coração, ele quer que a gente entregue o nosso coração para ele. Intimidade, um relacionamento verdadeiro, sabe? Algo, ele não quer, ele quer que ele quer ser o rei da tua vida, mas ele não quer ser um rei humano, sabe? Ele não é um rei humano, ele não quer soberba, ele não é alguém que se afasta de ti e te dita regras. Ele é alguém que veio na Terra e cumpriu as regras que ele mesmo pôs para te livrar das regras dele, sabe? Ele é um cara que ele tá buscando relacionamento com a humanidade desde o início da humanidade. Ele criou a humanidade para se relacionar com ela. E a gente tem... a gente vê que todo dia ele descia ao Éden para ter relacionamento com Adão e com Eva, sabe? Todos os dias ele descia lá, porque ele queria um relacionamento com Adão. E quando Adão quebra aquilo, ele busca várias vezes ao longo do Antigo Testamento restabelecer um relacionamento com Israel. E aí vem no Novo Testamento restabelecer uma conexão, um relacionamento com toda a humanidade. Ele busca incessantemente relacionamentos conosco. E a gente sempre tenta tratar ele como alguém muito distante. Ou, às vezes, o contrário, né? A gente espera que ele seja o nosso gênio da lâmpada. Aí a gente cai para um outro lado completamente distorcido da palavra de Deus, achando que ele é um capacho, que ele é um servo nosso, não que a gente é servo dele. E a gente começa a pedir coisas para ele, começa a achar que a gente não precisa ler a Bíblia, a gente só tem que pedir para ele nos dizer o que fazer. E não é assim que funciona, sabe? É um relacionamento, exige dedicação das duas partes. E pode ter certeza que Deus vai ser fiel a ti. Só que tu tem que ser fiel a ele também, sabe? A gente precisa saber balancear. Eu anotei aqui que a gente não pode deixar de buscar, né? Mas também buscar sem ele é igualmente perigoso. Eu anotei assim, que é assim que nascem as heresias. Um coração corrompido e afastado de Deus, que não se submete ao Espírito Santo, tentando compreender a palavra e encontrando nela, ao invés da verdade, encontrando suporte e brecha para seus pecados, né? Ele acaba lendo a Bíblia e encontrando... Pô, olha só, ele tá dizendo que eu não posso fazer isso aqui, mas se eu fizer isso, isso e isso, e eu chego no mesmo lugar... não vou estar pecando. É que nem a gente estava conversando aqui sobre Davi, né? Ele sabia que ele não podia adulterar. Daí ele fez todo um esquema para não adulterar, né? Quer dizer, ele chegou a adulterar antes, né? Ele adulterou e daí ele pensou, pô, a mulher engravidou, eu preciso encobrir isso. Daí ele
botou o cara pra tentar fazer o cara ter relações com a mulher dele pra o cara pensar que o filho era dele, não de Davi. Daí o cara não fez, porque o cara, por ser um homem honrado, ele não um guerreiro honrado, ele não dormiria numa cama quente enquanto os soldados dele estivessem em batalha. Então ele não faz isso, por ser um homem honrado. Então Davi embebeda ele e envia ele pro campo de batalha. Por quê? Ele não podia matar o cara e o cara não ia ter relações com a mulher dele. Então ele não precisava nem que o cara tivesse relações, né? O cara ir dormir bêbado em casa era só dizer que ele não lembrava o que aconteceu e deu. Mas o cara não fez, ele enviou o cara pro campo de batalha, o cara morreu em campo de batalha porque ele não podia matar o cara, então o que ele fez foi deixar o cara morrer, largar o cara pra morte. Foi um homicídio, né? Biblicamente falando, o pecado de homicídio aconteceu. Por mais que ele não tenha matado, ele matou. Sabe? É isso que eu quis dizer nesse momento. A gente encontra subterfúgio. A gente age como o nosso próprio advogado, buscando subterfúgios, buscando brechas na lei, ou desculpa para fazer uma coisa que a gente fez, ou o que a gente quer fazer. A Dilce colocou aqui um pouco antes a respeito do assunto que nós estávamos falando, né? Que ele quer que Deus quer que nós tratemos ele com intimidade, respeito e amor. E depois ela botou um pouco mais adiante, ela falou assim como o nosso Pai aqui na Terra, Ele é o nosso Pai lá no céu. Ou seja, nós temos que ter uma intimidade, não uma intimidade de Deus quer uma intimidade conosco, não uma intimidade de o Todo-Poderoso e um súdito, não. Ele é o Todo-Poderoso, nós somos o súdito, mas mesmo assim Ele quer uma intimidade de pai e filho. A ponto que Ele coloca lá em João 6, a todos os que creem, lá em 1 João, né? A todos os que creem no seu nome, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus, João 1,12, né? Então, é isso que nós temos que pensar, e quando nós vemos, esses dias eu estava conversando com o Cleiton, nós estávamos conversando um pouco a respeito disso, que Deus vir aqui na Terra, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas um Deus imortal, Ele se transformar em homem, vir aqui e morrer por amor, cara, isso é uma coisa tremenda, uma coisa magistral, que a gente, às vezes, nós não conseguimos ver a grandiosidade de um Deus imortal se colocar à morte. E morte de cruz é o que a palavra fala para nós, que é a morte mais vergonhosa que existia na época, né? Que ao contrário do que as pessoas veem, Jesus Cristo não estava de fraldinha, Ele estava nu. Sim. Ele estava completamente nu. Completamente humilhado, né? Uma humilhação total para que todo mundo visse. Não, e eu tava lendo o Deuteronômio esse dia. Desculpa, eu não consigo falar Deuteronômio sem fazer piada com o nome. E ele fala que é tão humilhante que é proibido que anoiteça com os corpos ali, porque é vergonhoso, não se deixa o corpo ali. Se tu condena alguém ao madeiro, ele tem que morrer rápido e tu tem que sepultar ele antes de anoitecer. Não é pra virar o dia e o corpo tá ali porque é vergonha. O corpo é vergonha pra Israel, né? No caso do que está escrito em Deuteronômio. A Cássia colocou assim, nossa, pesado, se lermos sem o espírito dá brecha para heresias. A interpretação, aquilo que nós lemos lá no Sermão do Monte, no 5:21, lá, se eu não me engano, que é: se a nossa justiça não exceder em muita dos fariseus, ou seja, os fariseus estavam cumprindo a lei, cumprindo as regras de Deus. Como se cumpre a Constituição do Brasil. Exatamente. Então, assim, o problema é quando nós fizemos as coisas de acordo com a vontade do homem, esse versículo cai por terra. É o que eu estava falando esses dias contigo, inclusive com a Cássia, sobre o uso de máscara, né? Que a gente tem usado máscara porque é um decreto. E a gente não entende por que é um decreto, sabe? A gente usa cinto porque a gente é obrigado a usar cinto e não porque que tem que usar o cinto. A obrigação do cinto não é porque eles querem te multar, cara. A obrigação do cinto é porque se tu bater o carro sem o cinto, tu vai dar de cara no para-brisa. Se tu estiver atrás, tu vai pular por cima do banco da frente, tu vai matar o cara que tá no banco da frente, bater no para-brisa e destruir teu rosto no para-brisa, sabe? E essa semana eu descobri que eu fui no eletricista, que não estava funcionando a minha luz do airbag. E aí a luz do airbag não estava funcionando porque o cinto não estava encaixado.
Porque se o cinto não tiver encaixado, o airbag não estoura. Então, para não ter prejuízo, né? Por exemplo, se numa colisão não tiver ninguém no banco do lado, o airbag não estoura. Sim. O airbag só vai estourar se o cinto tiver atarrachado, que está mostrando que tem alguém no banco. Então, às vezes, nós colocamos o cinto, como tu está falando, por causa do medo da punição, ao invés de ser entender por quê, entender o motivo. E é justamente isso que a gente tem que buscar no Espírito Santo. Buscar na Bíblia o porquê de Deus dar essas leis, entendeu? Cara, é bastante simples a gente buscar entender assim, a gente usa máscara para não transmitir a doença. A gente usa o cinto para não bater. Mas por que a gente não... Por que guarda o sábado, sabe? Mas o sábado a gente não guarda mais. Tranquilo. Mas por que Deus mandou guardar o sábado? Tu entende qual é o motivo por trás? E tu entende por um conhecimento frio, tu entende como um livro entende, tu consegue transmitir para mim como um livro consegue transmitir, ou tu consegue entender como uma pessoa que se relaciona com quem inventou essa lei, entendeu? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, gente. Se ele conversar contigo e te disser, pelo menos pra ti vai ser aquilo, entendeu? Se o Espírito Santo te passar assim, eu fiz isso pra te dizer isso, o Espírito de Deus é a coisa mais confiável que existe, sabe? Não existe heresia quando quem te ensina foi aquela frase que eu falei, não existe heresia quando quem te ensina o negócio é quem estava por trás dele, sabe? Quem sabia as intenções por trás. Eu voltei aqui no começo do estudo só porque, para comentar o que a mãe disse, eu tinha colocado aqui, ó, o louvor do salmista nesse versículo é por reconhecer a obra de Deus na vida dele. Ele louva com reverência, amor e admiração, que foi mais ou menos o que a mãe tinha dito, né? Achei legal, eu tinha pulado essa parte, achei que não ia fazer muito sentido, mas a mãe trouxe e eu achei interessante colocar. A Cassiane colocou assim, ó, é o que o Léo sempre diz, as coisas mais lindas sobre o cristianismo é que é a única religião em que a salvação não depende de nós, mas do nosso Salvador. Ele é um Deus imortal que se fez homem e morreu em nosso lugar. Em todas as outras religiões você só será salvo se cumprir tais decretos. Na nossa religião, o nosso Deus veio ao mundo e cumpriu em nosso lugar. Agora, ao invés de fazermos pela salvação, fazemos por amor. É isso aí, a gente faz. Eu tava vendo o Ângelo Basso, inclusive recomendo bastante ouvir ele. Ele é meio maluco assim, mas tem umas coisas que ele fala que são muito boas. Ele é maluco no bom sentido, assim, ele é meio surtado na Bíblia, assim. Mas ele tava falando sobre lei e graça e ele falou justamente isso. Ele falou que a lei... Tu lembra exatamente como eu tinha te falado hoje de manhã? Que ele falou sobre isso? Não lembro. Que a Cássia... Cara, ele falou muito parecido com isso que a Cássia falou, sabe? Que a gente cumpre a lei. Sobre a aliança, isso que eu tinha te falado de manhã. Ele disse assim, a gente costuma dizer que a lei passou. A lei não passou, a lei nunca vai passar. A lei é a vontade de Deus manifesta na Bíblia e ela tá ali. E ela vai continuar ali para sempre. O que passou foi a aliança da lei. A aliança da lei dizia assim, cumpre a lei e tu vai ser salvo. Isso passou. Agora nós temos a aliança da graça, a aliança de Cristo, né? Que através do sacrifício de Cristo nós somos salvos. A aliança de Cristo vem com a salvação, com o batismo no Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, e vai colocar a lei no teu coração. O Espírito Santo vai colocar a lei no teu coração. E aí tu vai começar a cumprir a lei. Cara, ouça a live da semana passada para entender mais sobre isso. Ele vai ele vai guardar no teu coração a lei e tu vai cumprir a lei com prazer, porque essa é a tua vontade. Tu vai entender que eu preciso tirar um dia para o Senhor, entendeu? Então, talvez não seja sábado, talvez tu não vai tirar as 24 horas para Deus, mas tu vai começar a dedicar partes do teu dia para Deus por prazer, não por obrigação, sabe? Tu vai começar a cumprir os mandamentos, tu vai começar a honrar teu pai e tua mãe, porque tu vai achar aquilo certo, porque tá no teu coração os mandamentos de Deus. Te alegra, né?
Isso. Te alegra fazer a vontade. Semana passada eu isso? falei exatamente sobre isso. Quando tu guarda a palavra no teu coração, quando o Espírito Santo guarda a palavra no teu coração, tu não só vai saber o que fazer, mas tu vai ter prazer nisso. Porque quando a gente coloca uma coisa no nosso coração, a gente sente prazer nisso. E o próprio salmista, ao longo do Salmo 119, fala várias vezes sobre como ele tem prazer na lei do Senhor. Salmo 1 também. É só tu... Semana passada tem alguns exemplos, eu não vou voltar aqui porque o tempo sempre é apertado, e eu não vou voltar no assunto da semana passada. Mas eu dei exemplos de como prova de que guardando a palavra no teu coração, tu vai ter prazer na lei de Deus. Eu vou voltar aqui nesse negócio que eu tinha falado sobre ler sem o Espírito Santo abre brechas para... brecha e suporte para os nossos próprios pecados. Paulo alertou Timóteo sobre como serão os homens nos últimos dias. Ele lista uma série de coisas de atributos dos homens nos últimos dias. Eu vou ler aqui para vocês. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Olha isso, a quantidade de coisas que ele falou sobre os seres humanos nos últimos dias, tá? Agora eu quero ler com vocês Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se tu for pegar essas coisas e tu começar a ver aqui, domínio próprio, o que o Paulo falou sobre os homens dos últimos dias? Sem domínio de si. Amor e paz. Daí o que Paulo falou sobre os homens? São cruéis, não tem amor, né? Traidores. Um dos atributos do Espírito é a fidelidade. Então a gente vai começar a ver que todos os atributos que Paulo fala dos homens nos últimos dias batem com o oposto dos frutos do Espírito na nossa vida. Nesse mesmo capítulo de Gálatas 5, 22 e 23, alguns versículos antes, Paulo fala assim: porque a carne combate contra o Espírito, e os frutos da carne são esses, e os frutos do Espírito são esses. Daí eu li pra vocês os frutos do Espírito, né? Se tu voltar um pouquinho e ler os frutos da carne, é bem parecido com o que ele fala pra Timóteo de como serão os homens nos últimos dias. Ou seja, o que a gente tira disso? Os homens nos últimos dias não terão Espírito. O Espírito não vai fazer frutos na vida dos homens nos últimos dias. O que vai faltar para os homens nos últimos dias é relacionamento com o Espírito Santo, entendeu? Cara, eu não sei como que eu cheguei nisso aqui não estava no estudo, mas eu tenho certeza que isso era Deus falando comigo, sabe? Ele estava me falando sobre relacionamento, era isso que eu estava lendo o tempo inteiro. Pela primeira vez eu segui quase que completamente à risca o estudo do Spurgeon, porque ele falou muito comigo, mas essa parte aqui Deus disse para eu ler Timóteo porque eu sabia que tinha essa parte. E daí quando eu li isso aqui, principalmente na parte do sem domínio de si, me remeteu o domínio próprio sendo um dos frutos do Espírito Santo. Daí eu fui atrás da lista de frutos do Espírito e eu comecei a ver que tudo batia, sabe? Tudo que é dito como homem nos últimos dias tem algum oposto em tipo, isso aqui é falta de amor, um dos frutos do Espírito é amor. Isso aqui é falta de fidelidade, um dos atributos é a fidelidade. Então a gente começa a ver que tudo bate. Que basicamente, eu anotei aqui, nos últimos dias os homens, essa luta de carne e espírito que tem dentro da gente, nos últimos dias é como se a falta de relacionamento com o Espírito Santo fizesse a carne não ter um oponente, porque quando não tem um espírito lutando contra a carne está completamente solta. A gente começa a ver todos os frutos da carne a florescerem livremente nas nossas vidas. O egoísmo, a avareza, o orgulho, a arrogância, a blasfêmia e tudo mais. A gente começa a ver os atributos da carne se aflorando livremente. A gente começa
essa guerra espiritual que existe entre o espírito e a carne, essa militância da carne e do espírito dentro de nós não vai existir mais, sabe? A gente tem visto isso acontecer, tá? Uma coisa que eu queria dizer aqui, que eu botei que Paulo alertou para como serão os homens nos últimos dias, a gente lê essa lista e a gente começa a ver que a gente está vivendo esse momento. A gente está vivendo cada vez mais esse momento. A gente tem vivido um tempo de avareza, um tempo de gente egoísta, de gente arrogante. Dentro e fora da igreja a gente tem visto gente arrogante, a gente tem visto gente avarenta, que se preocupa mais com o dinheiro que vai entrar na igreja do que com o bem-estar dos membros. A gente vê isso acontecendo em vários lugares, sabe? Não só dentro da igreja, fora da igreja, principalmente fora da igreja, mas infelizmente cada vez mais dentro da igreja também. Isso me remete, Leonel, que eu gosto muito também do Salmo 103, que ele diz para nós assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu nome. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida não combatendo contra a carne, e aqui nós vemos nesse Salmo, no 103 lá, que ele está combatendo contra a carne. Ele está dizendo para você: bendiz a minha alma ao Senhor. Ele está falando para a alma dele, ele está falando clamando para si mesmo. Ele está clamando para a inteligência dele: ó minha inteligência, bendiz ao Senhor, porque se eu não me lembrar disso todos os dias, se eu não colocar isso em orar, levantar de manhã e colocar o meu corpo submisso ao Espírito, nunca vou conseguir chegar em lugar nenhum. Esse é o problema. O grande problema é esse, que hoje, infelizmente, nós estamos dando mais alimento para a carne, e aí vai bater contra. A gente não tem tido um relacionamento com o Espírito. A gente não tem alimentado o Espírito quase de maneira nenhuma. A gente vê o mundo, cada vez mais, a sociedade anda para uma... Cara... Isso aqui, ó, que me quebrou. Eu vejo a sociedade atual cada vez mais nisso aqui, ó. Cadê? Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Cara, eu vejo a sociedade sendo exatamente assim. Eu vejo uma sociedade cada vez mais individualista, que te ensina a ser amante de si mesmo, a fazer tudo que vem de desejo pra ti, que a gente tem que ser piedoso. Mas quando a gente tenta ser piedoso de verdade... nega a eficácia, sabe? É exatamente o que Paulo está dizendo. Por isso que isso me bateu tanto. A gente tem vivido os últimos dias, mais do que as pandemias, mais do que tudo mais que tem acontecido, os rumores de guerra, terremotos, tudo mais que tem acontecido, isso aqui me remete muito mais ao fim dos tempos, cara. Como o ser humano tem agido. O ser humano tem agido cada vez mais, como Paulo diz em Timóteo 3, versículo 2, de 2 a 4. A gente tem sido cada vez mais parecido com isso. Então fica aqui o meu convite para fazer Deus o maior dos nossos mestres. Não desprezando nenhum dos outros mestres, mas entendendo que a gente só vai ter efetividade no estudo com os mestres, com a Bíblia, com as orações e com o nosso dia a dia. A gente só vai aprender quando o Espírito Santo abrir nossos olhos. Então, ora, pede ajuda para Ele te acompanhar em cada estudo que tu fizer, cada culto, cada oração, e também para cada horário de trabalho ou tempo na escola que tu passar, tempo em casa, que Ele seja contigo e que Ele te mostre a vontade perfeita de Deus em cada uma dessas coisas. Na pandemia, num mês que a gente passou sem culto, na volta dos cultos mais tão restringido, nas doenças que pessoas próximas de ti pegam, nas doenças que tu pega, nas curas e nas não curas também, que a gente possa enxergar a vontade de Deus em tudo. E a gente só vai enxergar quando a gente tiver um relacionamento com o Espírito Santo e dizer para o Espírito Santo: eu tenho te buscado, mas eu preciso que tu me mostre, porque sozinho eu não consigo ver. Sozinho eu não consigo ver. Se a gente não tiver, sem a obra do Espírito Santo em nós temos aparência de piedade, mas a recomendação de Paulo é que Timóteo se afaste de nós. Aqui no versículo 4 ele fala: fique longe desses também. Aqui no Timóteo, em 2 Timóteo 2, 4, 2 Timóteo 4, 2, diz para nós assim, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja em tempo ou fora de tempo. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si a mesma porção de mestres que eles vão dizer o que elas querem que eles digam. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar
atenção a lendas. Nossa. Cara, a gente tem vivido tudo que Paulo fala em Timóteo, a gente tem vivido. A nossa sociedade é justamente a sociedade dos fins dos tempos que Paulo tem dito para Timóteo no versículo 2, na segunda epístola dele para Timóteo. Eu coloquei aqui que a recomendação de Timóteo para Paulo é que a igreja se afaste de pessoas como nós, como sociedade, né? Não como literalmente a gente. Assim como quando eu falo de igreja, eu não estou falando da PNL, e sim da igreja de modo geral, né? Espero que esteja bem claro. A recomendação de Paulo é que se afaste de nós. Não é saudável viver com pessoas assim. Pessoas que não têm um relacionamento com o Espírito e a carne começa a se manifestar livremente na pessoa. Começa a se manifestar os frutos da carne e os frutos do Espírito cada vez mais desaparecidos, sumidos, engolidos pelo desejo da carne, pelos egoísmos, pelas vontades próprias, pelo individualismo da pessoa. Uma pessoa individualista não é uma pessoa cristã, a gente precisa entender isso. Uma pessoa cristã não é individualista, não existe indivíduo na Bíblia. Tem uma música do Oficina 3, que eu gosto muito, se chama Encontro. Ela fala que não existe mais o eu, só existe o nós. Só existe o nós. Tudo que é meu é da igreja, sabe? A gente estava conversando esses dias sobre o pecado, quando a gente fala que Adão e Eva comeram o fruto. Não foi Adão e Eva que comeram o fruto, a igreja comeu o fruto, sabe? Não foi o povo, aquela geração do povo de Israel que adorou o bicho lá no deserto, era bezerro? No deserto? O bezerro de ouro no deserto. Foi a igreja que adorou o bezerro no deserto. Todos os pecados que acontecem hoje, o pecado que eu fiz hoje, Adão vai pagar por ele. O pecado que Adão fez há muitos anos atrás, eu estou pagando hoje por ele. Quando Deus fala do homem, bendito, naquela coisa assim, infeliz do homem que confia no homem, ele não está falando do homem em si, ele está falando da humanidade. Então, quando ele fala do homem, ele fala sobre a humanidade. E nós vemos isso, e aí isso no Velho Testamento, aí no Novo Testamento é a mesma coisa. Que às vezes a gente diz assim, mas é eu. Não é eu. Olha que quando lá em Mateus 6, que nós estamos fazendo um estudo e nós vamos chegar no Mateus 6 sobre a oração, ele fala na primeira pessoa do plural. Ele não é, a oração não é na primeira pessoa do singular, é a primeira pessoa do plural. Pai nosso que estás no céu. E é muito legal porque ele fala assim, tu vai entrar no teu quarto sozinho e ter o teu momento com Deus. E quando tu for falar com Deus, tu não vai falar de ti, tu vai falar como igreja, porque a gente não é ninguém, sabe? A gente sozinho não é ninguém. A gente tá aqui, eu lembro de Hebreus 11, quando ele fala que ele lista todas as pessoas que sofreram em nome de Cristo e Deus diz, alguns desses morreram cedo para que não se cumprisse neles a promessa, porque não é para ser cumprida nas pessoas a promessa, é para ser cumprida na igreja. Como igreja, sabe? A gente vai cumprir a promessa de Deus para a igreja juntos, sabe? Como um só. Não é cada um cumprindo. Eu vejo isso em Hebreus, eu vejo isso em Josué, quando ele fala que quando Deus manda entrar e destruir tudo da cidade. Daí um cara pegou um negocinho lá, ao invés de que ele achou bonitinho, ao invés de destruir, ele pegou. E daí Josué vai para a luta e perde. Daí ele diz, Deus, por que a gente perdeu? Sabe, a gente ganhou uma luta em menor número e agora a gente foi com um número maior e perdeu, não faz sentido nenhum. Daí ele diz assim, porque tem pecado em Israel. Daí Josué começou a buscar e ele encontrou que um cara que nem tinha ido, se eu não me engano, com o segundo grupo, o grupo que perdeu, e por causa desse cara, Israel inteira pagou. E Deus fala isso na lei também, que quando tiver uma pessoa em pecado, Israel está em pecado. A gente precisa muito urgentemente entender que o pecado, que quando tu fica quieto pro pecado do teu irmão, tu tá pecando. Quando a gente não exorta, quando a gente não busca, quando a gente não tenta entender, quando a gente não tenta ensinar, quando a gente guarda conhecimento pra gente, a gente tá pecando, sabe?
a gente vive como igreja, a gente não se sustenta sozinho. A promessa não vai se cumprir em nós, a promessa se cumpre na igreja. Eu li aqui em Timóteo, né? Prega a palavra, insiste nela, que seja oportuno, quer queira, quer não queira, corrija, repreenda e exorta. É isso que nós temos que fazer. Porque às vezes a gente começa não sou eu que estou fazendo errado, eu não tenho nada com isso. Eu sou culpado por aquilo ali. Então assim, eu tenho. Hoje nós estávamos conversando a respeito disso na igreja. Se tem alguém em pecado na igreja, se tem alguém em erro na igreja, nós temos que repreender essa pessoa, repreender com amor, repreender dentro da palavra de Deus. Mansidão, né? Com mansidão, é o que ele fala para nós aqui, né? Que é cumprir essa doutrina e que nós temos que ter com humildade. Nós temos que chamar a atenção das pessoas com humildade e com amor. Por isso que ele diz assim, e aí nós vemos nesse versículo, bendiz, como é que é? Bendiz a minha alma ao Senhor. Não, como é que isso é? Aí foi tu que leu. O 12, não, o 12. Ah, o 12? O 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Bendito é tu, Senhor. E sabe, o bendito, quando ele está falando nessa passagem, quando ele fala em bendito, quem é que bendiz o nome de Deus? É nós. Nós bendizemos o nome de Deus. Nós bendizemos o nome de Deus quando nós estamos na rua. Nós bendizemos o nome de Deus quando estamos caminhando. Nós bendizemos o nome do Senhor quando nós estamos comendo, em qualquer parte do nosso dia. Então assim, bendiz ao Senhor, nós temos que bendizer ao Senhor. Bendizer é louvar, bendizer é adorar, então a gente adora com as nossas atitudes. É agir conforme Ele quer. É o que eu estava falando lá no começo, né? Eu gostei muito do fato da NAA dizer, a versão NAA dizer bendito és tu, Senhor, e a NTLH dizer louvo a ti, Senhor, porque mostra tanto que o louvor não é cantar, adoração não é cantar, quanto mostra que bendizer é um ato de louvor, né? Quando a gente bendiz o Senhor com as nossas atitudes, a gente está louvando ao Senhor, a gente está adorando ao Senhor. Então, é uma forma, e talvez a forma mais efetiva de adorar o Senhor. É quando a gente começa a viver como Cristo, viver em relacionamento com o Espírito Santo. Cara, uma coisa que me pegou bastante nisso aqui foi justamente isso de, tipo, não é só ler a palavra que a gente tem que pedir ajuda para o Espírito Santo, sabe? A gente não tem que pedir para ele nos mostrar o que a palavra quer nos dizer. Quando a gente for orar, a gente tem que pedir para ele nos guiar na oração. Quando a gente for no culto, a gente tem que pedir para ele guiar o nosso ouvido. A gente tem que pedir para ele guiar os nossos olhos enquanto a gente estiver no transporte público, andando na rua, sabe? Olhando ao redor. As coisas que entram nos nossos olhos, muitas vezes são conversas de Deus para nós. A natureza é uma revelação de Deus, sabe? E se a gente não tiver a capacidade de entender o que Deus está falando para nós na natureza, cara, tem alguma coisa muito errada. Se a gente não consegue ver Deus na natureza, tem alguma coisa muito errada. A gente tem que orar e pedir para o Espírito Santo se manifestar nas nossas vidas através das atitudes dos seres humanos, nas atitudes nos fenômenos naturais que têm acontecido, na natureza como ela é, na Bíblia, nas orações, nos cultos. A gente tem que ouvir o que Deus quer nos dizer. E o único jeito de ouvir é pedindo para o Espírito Santo nos mostrar. O Espírito daquele que criou tudo isso, aquele que habitou em Deus quando ele escreveu essa lei, quando ele passou essa lei para os seres humanos. Se alguém sabe a intenção do coração de Deus para ti, naquele momento que ele escreveu isso, é o Espírito Santo, sabe? 1000 teólogos não saberiam ser tão efetivos quanto a primeira parte do versículo nós vemos que é bendiz a minha alma, e a segunda parte é ensina-me as tuas leis, né? Então o ensina-me as tuas leis quer dizer, se Deus não me ensinar a lei dele, vai ser um peso para mim. E sabe? Cara, a gente conversa 1 hora aqui, mas como é que é? Resumindo, bendiz a minha alma, ou seja, eu tenho que viver a vida conforme a vontade de Deus para bendizer o nome dele, e quando ele me mostrar a lei dele, isso não vai ser pesado para mim. Se eu não conseguir, se eu tentar obedecer a lei fisicamente, se eu tentar obedecer a lei carnalmente, vai se tornar um peso na minha vida. É exatamente isso que Bom, eu falei ali antes que sem a obra do Espírito em nós teremos aparência de piedade, mas a recomendação de Paulo a Timóteo é que ele se afaste de pessoas como a nossa sociedade é hoje.
Esse egoísmo se manifestará na nossa leitura, nas nossas orações e no nosso dia a dia. A carne não terá adversário para enfrentar e agirá livremente se a gente não agir de acordo com o Espírito Santo. E a partir do momento que a gente vive de acordo com a carne, com a nossa natureza, entra uma coisa muito interessante que diz em Romanos 8, de 5 a 7. Tu quer ler, pai? Pode ser. Romanos 8, de 5 a 7. Deixa eu abrir. Romanos 8. Para encerrar. Um pouco pesadinho, mas é importante a gente... Romanos 8 já... porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornarão inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Até hoje? Isso. Então a gente viu se o Espírito, se a gente não agir pelo Espírito e agir pela nossa natureza, pela nossa carne, nós seremos inimigos de Deus. A gente não vai cumprir a lei, como o pai disse, porque a gente não pode cumprir a lei. Sem o Espírito, a gente não pode cumprir a lei, a gente não consegue, a gente é incapaz. Ela vai ser um peso pra gente e a gente vai começar a se sentir culpado e esse sentimento de culpa vai nos afastar de Deus, a gente vai se envergonhar de ver Deus. É aquele negócio que a gente fala, né? Que a gente vai... eu tava fazendo esse estudo com o pai há algum tempo atrás e tem um versículo ali que fala que eu não vou quando eu olhar para os seus decretos eu não vou sentir vergonha. E o pai estava falando sobre como ele não vai ter vergonha do evangelho, né? E uma coisa que me bateu foi justamente isso. Quando eu olho pro evangelho, para a lei também, eu sinto vergonha porque eu vejo que eu sou incapaz de cumprir. Eu me sinto envergonhado de saber que essa é a vontade de Deus e ela está tão longe de quem eu sou. A vontade de Deus não tem nada a ver comigo. Eu estou muito longe de agradar a Deus, sabe? E o Espírito, os frutos do Espírito são exatamente o oposto de quem eu sou. Então a gente começa a ver que está faltando o Espírito Santo na nossa vida, está faltando relacionamento. E a partir do momento que a gente começa a ler a palavra sem Deus, esse egoísmo vai se manifestar, a gente vai buscar fazer a palavra agradar ao nosso próprio ego, a gente vai começar a desviar completamente daquilo que Deus quer nos dizer. A gente vai se tornar inimigos de Deus, a gente vai usar a palavra dele para o nosso próprio prazer, para a nossa própria honra e glória. Então a gente precisa de um relacionamento urgente com Deus, a gente precisa melhorar nosso relacionamento com Deus através de oração, de buscar a palavra, principalmente de pedir para o Espírito Santo nos guiar em todos esses momentos. A gente começar a entender que a gente precisa fazer esse esforço, mas que esse esforço não é nada sem a supervisão do Espírito Santo, sem ter Deus como mestre. O meu desafio hoje é pedir para Deus se tornar o nosso mestre, o nosso professor. Dizer assim, Deus, a partir de hoje eu sou teu discípulo. Então quando eu estiver lendo a Bíblia, quando eu estiver ouvindo os meus mestres aqui no mundo, eu quero que tu esteja me guiando, que tu esteja no meu ouvido me dizendo assim, com isso eu quis dizer isso, me colocando as coisas no meu coração e não na minha mente. Eu não quero ser um livro que reproduz tudo que foi escrito nele. Eu não quero ser um ouvinte, eu quero ser um praticante. Eu quero ser alguém que entende as tuas vontades como um relacionamento, como algo que me alegra e que me dá prazer em fazer. A lei, no meu coração, me dá prazer em cumprir a lei. E não vergonha, não peso, né? Que é o que a gente vai ter se a gente interpretar a lei certa, de uma maneira correta, carnalmente, vai ser um peso. Mas geralmente a gente não vai entender a lei de uma maneira correta. Geralmente a nossa própria mente vai adaptar a lei ao nosso bel prazer, pra gente conseguir saciar nosso próprio ego. Então é muito perigoso ler a palavra de Deus sem ter o Espírito Santo nos guiando. A gente precisa entender isso que Romanos 8 diz, que a gente que sem o Espírito Santo a gente é inimigo de Deus. Se a gente viver pela carne, a gente é inimigo de Deus.
É pesado, com certeza. Não é a coisa mais prazerosa do mundo dizer que a gente é inimigo de Deus, e que eu vejo na nossa sociedade todas as recomendações de Paulo de como serão os homens nos últimos tempos, a sociedade corrompida, completamente corrompida e sem espírito, é o que eu vejo da nossa sociedade hoje. Isso não é legal de dizer, mas a palavra de Deus, quando ela não incomoda, tem alguma coisa muito errada, sabe? A gente está completamente cauterizado no pecado. A gente precisa do Espírito Santo porque é ele que convence da justiça, do pecado e do juízo. A gente precisa ler a palavra e ela precisa nos confrontar. Ela precisa doer. Porque se não doer, não vai ter mudança, sabe? A gente precisa ler a palavra e ela precisa machucar. Ela precisa machucar mesmo, assim. A gente precisa entender o quão grave é a gente ser inimigo de Deus. Nós somos inimigos de Deus, gente. Sem o Espírito Santo, nós somos inimigos de Deus. Quando a gente age pela nossa própria natureza, a gente é inimigo de Deus. O pai leu terça passada um versículo que diz, eu não vou lembrar onde é que ele está, mas Paulo diz: cuidem para não não satisfazer em nada os desejos da tua carne. Em nada. Não satisfazer nenhum desejo da carne. Só assim a gente vai conseguir não alimentar, sabe? Satisfazer o desejo da carne é alimentar a carne. E tentar agradar a Deus é satisfazer o espírito. Se a gente não souber alimentar mais o espírito do que a carne vai estar mais forte nesse combate, nessa militância que eles têm um com o outro, até o momento em que o espírito vai sumir e a carne vai agir livremente na nossa vida. Ou o contrário, por isso que Paulo diz pra gente não alimentar, não satisfazer em nada os desejos da carne, para que o espírito tenha total liberdade. Quando a gente fala de Cristo aqui na Terra, a gente entende que ele é 100% humano e 100% Deus. O que eu vejo nisso, a gente sempre fala que é muito complicado entender isso, mas se a gente compreender que ele era 100% humano, em 100% dos sentidos ele era humano, mas ele tinha um relacionamento pleno com o Espírito Santo, sabe? Ele não alimentava em nada a carne dele, ele não satisfazia nenhum desejo da carne dele, mas ele estava sempre buscando agradar a Deus. Assim, dessa forma, mesmo sendo 100% humano, ele tinha o Espírito agindo com total liberdade na vida dele. O Espírito de Deus. Então ele era 100% Deus porque Deus agia na vida dele com plenitude. Jesus era 100% humano, não porque ele era Deus encarnado aqui, mas porque, sendo Deus encarnado como humano, ele tinha o Espírito Santo agindo 100% nele. A gente precisa começar a buscar ser como Jesus. Isso é óbvio, né? Isso a gente sempre vai falar. A gente precisa ser cópia de Jesus. A gente precisa ser imitadores de Jesus. Cristão é justamente isso. O termo cristão é justamente imitadores de Cristo. Nós precisamos começar a imitar Cristo. Parar de alimentar nossa carne, parar de satisfazer nosso ego e começar a entender que a gente precisa urgentemente ter um relacionamento com o Espírito Santo, onde ele se manifesta mais que a nossa carne, se possível, só ele se manifesta. Não é possível, mas se fosse possível, a gente tem que buscar entregar o nosso melhor para Deus, entendendo que o nosso melhor não é nada sem a ação do Espírito Santo, sem um relacionamento com ele. A Josi colocou assim, ó: se a palavra não nos incomoda e se nós não incomodamos o mundo. Quer dizer, a palavra tem que nos incomodar e nós temos que incomodar o mundo. Se a gente viver a palavra que nos incomoda, que incomoda quem age pela carne, a partir do momento que a gente vive essa palavra que incomoda, a gente vai incomodar os outros. A gente vai incomodar do mesmo jeito que a palavra nos incomoda. O mesmo medo que a gente tem de ler a Bíblia e sentir vergonha, as pessoas vão ver a gente e vão sentir vergonha da lei de Deus. Elas vão se sentir coagidas, e isso ou vai ter um efeito positivo nelas, de reconhecerem o Espírito Santo e serem convencidas do pecado, não por nós, mas pelo Espírito, ou elas vão simplesmente nos rejeitar, como a gente tem feito com o Evangelho. A gente rejeita o Evangelho porque ele nos machuca. A gente diz assim, não, se está me machucando não é Deus. Muito pelo contrário. Se não está te machucando, tem alguma coisa errada. Deus machuca a gente. É no 6 que fala a respeito do envergonhar. Não terei nada em que me envergonhar se eu cumprir os seus decretos. Quer dizer, se eu fazer a vontade de Deus, eu não tenho do que me envergonhar. E se a palavra, como a Josi falou e tu tá falando, se a palavra começar a me incomodar e eu começar a incomodar o mundo, daí nós vamos cair lá no Mateus 5,13,
que diz que nós vamos ser perseguidos por amor ao nome de Cristo. E por isso que é tão interessante que nós possamos mudar de completamente o nosso modo de viver e incomodar o mundo. Vamos incomodar. Não, vamos incomodar um pouco. A gente tá incomodando um pouco, cara. A gente tem vivido Timóteo 2, 2 Timóteo 4, 2, eu acho. Peraí, eu vou ler aqui. Que é pregar. 3, 2 a 4. A gente tem vivido, só que infelizmente a gente não tem vivido a parte boa do que está escrito na Bíblia. A gente tem sido um mau exemplo. A nossa sociedade tem sido o exemplo ruim. A gente tem visto isso se manifestar na nossa sociedade. A gente precisa ser o contraponto, a contracultura, né? A gente precisa parar de achar que tá certo a gente tá no mainstream, né? Nos holofotes. O cristianismo não é uma coisa bonita. O cristianismo não é uma coisa linda. Então, se a gente tá ganhando holofote, tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa errada. A gente vê que Cristo, por mais que ele tinha uma grande adesão das pessoas que estavam ali, ele era perseguido por todo o sistema, né? Todo mundo que tinha algum tipo de poder não cedia em relação ao Espírito. E hoje a gente tem visto bem pelo contrário, né? As pessoas têm usado a palavra para conquistar mais poder. Então a gente tem que incomodar essas pessoas. O Adilson botou aqui: nós temos que ser diferentes do mundo, pois isso que a palavra nos diz, é que nós temos que ser diferentes do mundo. A palavra em Romanos diz para nós assim: não vos conformeis com o mundo, né? Nós não podemos andar conforme o mundo. O mundo jaz no maligno. Como é que nós vamos estar andando juntos, né? Não temos como. Então acho que é isso. A gente precisa começar a botar Deus como nosso mestre, entender que a gente precisa fazer a nossa parte, buscar mostrar reciprocidade, mostrar que nós estamos buscando ser tão fiel quanto ele é. Nunca seremos, mas estamos buscando, e que nos colocar como discípulos de Deus e pedir para o Espírito Santo nos ensinar e nos abrir os olhos todos os dias, seja lendo a Bíblia, seja orando, ou seja fazendo qualquer coisa do nosso dia a dia. Que o Espírito Santo abra os olhos e que nós consigamos ver Deus se manifestando em todas as coisas, porque ele está em todas as coisas, de maneiras inimagináveis. Ele está se manifestando em todas as coisas. A gente precisa começar a ver Deus. Se a gente não está vendo Deus nas coisas, é porque o Espírito não abriu nossos olhos ainda. A gente precisa pedir para ele abrir nossos olhos. Paulo diz, né, prosseguir para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Nós temos que seguir. Não que eu tenha alcançado isso, mas eu prossigo para o alvo. Esse aqui é o... A gente combate um combate, né? A gente não desiste até o fim. Até porque a gente, como eu falei, em Hebreus 11 diz que não vai se cumprir em nós a promessa, mas a gente tem que buscar a promessa, porque após a morte vai ser cumprido em nós como igreja, como um, né? Nós vamos cumprir aquilo que Deus quer de nós. E aí o Alberto colocou no 8:26, né? Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha, eu não estou conseguindo vencer. Eu sei que tu não está conseguindo vencer, não te preocupa. Mas ele nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então muitas vezes nem orar a gente sabe. Muitas vezes não, a gente não sabe. Nós não sabemos orar, nós não sabemos. Isso fala lá, se vocês pegarem em casa aí, Salmo 14, tu vai ver lá que não existe um sequer que saiba orar, um sequer que saiba adorar a Deus. Somos totalmente dependentes de Cristo, né? Bem-aventurado aqueles que sabem que são... Cara, a gente está lendo aqui um salmo que tem 176 versículos de adoração à palavra de Deus e aos mandamentos de Deus, de exaltação e bendizendo o nome de Deus. E o cara que escreveu isso foi considerado quando disse que ninguém sabe orar, sabe? Então a gente está muito, muito, muito longe do melhor, e o melhor não sabe orar. A gente precisa urgentemente entender que a gente está muito longe, sabe? Muito, muito longe. A gente está longe como pessoa, a gente está longe como igreja, a gente está longe como sociedade. E embora eu seja pessimista em relação à sociedade, eu sou otimista em relação à igreja. Eu acredito que vai ter uma grande apostasia,
E eu falei esses dias com o Paulo e com o Clayton, eu não acho que ela tá longe de acontecer. Eu acho que vai ter uma grande apostasia, mas conforme a igreja for se enxugando em quantidade, ela vai crescer em qualidade. A gente vai começar a buscar em Deus, a acreditar em Deus. Só que se a gente não estiver firme em relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai ser parte da apostasia, não parte da igreja que ficou em qualidade. A gente precisa muito buscar um relacionamento com Deus, para não ser as pessoas que vão abandonar a fé por causa de perseguições, por causa de medo, por causa de aflições, porque isso vai acontecer em breve. Eu acredito muito que isso vai acontecer em breve. Eu vejo isso se desenhando aos poucos na nossa sociedade. O cristianismo em si, hoje em dia, já tem sido uma fé não em Deus, não no Deus da Bíblia. Então, talvez a apostasia já tenha até começado, só que bonitinha, né? Dizendo que está seguindo a Deus, mas não seguindo. Mas eu acredito que em breve nem isso vai acontecer mais. Em breve eles vão rejeitar. Em breve a gente, como sociedade, vai rejeitar o nome de Cristo, o nome de Deus, a palavra de Deus. Então a gente precisa criar esse relacionamento logo. A gente precisa buscar um relacionamento logo. Não é fácil, não é rápido. Então começa o quanto antes, para que a gente possa ter uma base firme, uma base sólida. Hoje a gente estava lendo no Twitter um cara que estava falando de como a gente tem buscado likes, como a gente tem buscado referências virtuais, e isso não é um relacionamento de fato, né? Ele até falou que não construa a sua casa sobre o Twitter, construa sobre a rocha que é Cristo. Amém. A gente tem construído a nossa casa, nossa espiritualidade em cima de imagenzinhas bonitinhas, de aplicativos da Bíblia que a gente compartilha no Facebook, no Twitter, no Instagram, e a gente tem esquecido da palavra de Deus de fato. A gente tem buscado likes, a gente tem buscado... Cara, ele falou assim... a gente tem valorizado muito as migalhas que nos dão pelos mini textos que nós postamos nas redes sociais. E o evangelho não é isso. O evangelho não é like, o evangelho não é reconhecimento. Eu acredito que as pessoas que ganharam um grande reconhecimento aqui na Terra, elas não foram reconhecidas durante a vida delas. Elas morreram sendo perseguidas, e após isso elas foram homenageadas. Elas são homenageadas até hoje. A gente tem Lutero, a gente tem Paulo, a gente tem Pedro. Até hoje a gente lembra deles, mas não foi em vida que eles foram beneficiados pela obra deles. A obra deles permanece por misericórdia de Deus, para que nós possamos seguir os caminhos, os testemunhos que eles nos deixaram, mas não são esses testemunhos que... Não foram nesses testemunhos que eles foram honrados, e eles vão sim ser honrados, e a palavra vai se cumprir neles junto com a gente lá no céu, se Deus quiser. Não aqui na Terra, não foi aqui que se cumpriu. Hoje a gente lembra deles, mas não pela grandeza que eles tiveram em vida, mas sim pelo legado que eles deixaram e pelos testemunhos que Deus quis que fosse lembrado em relação a ele. E o que nós temos deixado aí de legado? O que nós temos tido de relacionamento com Deus? O que nós temos deixado de legado? A gente tem deixado legados aqui na Terra em vida, a gente tem recebido reconhecimento em vida aqui na Terra, e não é ruim a gente receber ânimo dos nossos amigos, não é ruim a gente entender que a gente tem uma relevância ou alguma autoridade espiritual sobre a vida de pessoas, mas quando isso começa a se tornar importante, é perigoso. E infelizmente nós, como humanos, numa sociedade tão egoísta e tão individualista quando a gente vive, a gente tende muito facilmente a não perceber essa mudança de eu estou falando da palavra de Deus, estou ganhando reconhecimento por isso, para estou buscando reconhecimento usando a palavra de Deus. É muito sutil essa mudança, a gente não percebe, o nosso coração muda muito facilmente de Senhor quando a gente começa a receber reconhecimento. O reconhecimento começa a virar nosso Senhor e não a palavra de Deus. A gente usa a palavra de Deus para reconhecimento e não o contrário. A gente precisa cuidar muito, a gente precisa estar muito alerta, a gente precisa orar para Deus guiar o nosso coração quando a gente postar alguma coisa na rede social, para que as respostas daquilo que a gente postou não nos atinjam, sejam elas negativas ou positivas, que a gente possa entender elas como críticas ou como incentivos, mas não como
como doutrina, né? A gente tem levado as críticas como doutrina, a gente tem levado elogios como doutrina, a gente tem tornado isso nossos senhores, a nossa lei, mas não é isso que é a nossa lei. A lei é a palavra de Deus. A gente precisa começar a pedir para Deus nos dar sabedoria quando a gente estiver lendo os comentários que fazem sobre nós, a sabedoria quando a gente estiver falando coisas para que seja feito para Ele, sabe? Dele, por Ele, para Ele. Entender que toda honra e toda glória é dele, que se a gente teve sabedoria em alguma coisa, a sabedoria veio dele. Se a gente foi tolo em alguma coisa, a gente tem que corrigir nele. A gente tem que buscar sempre ele, um relacionamento com ele. Amém. Vamos encerrar porque já passou 20 minutos. Só dá cenas próximo capítulo da semana que vem, isso é bom. Dá um spoilerzinho nosso de cada dia. Salmo 119, versículo 13. Esse é legal, eu acho que eu tinha falado dele... Não, eu tinha falado do 14 semana passada. Mas o 13 fala: costumo repetir em voz alta todas as ordens que tu tem dado. Claro. Dando um spoilerzinho de uma coisa que eu vou falar semana passada. O aluno do versículo... Isso. Eu tô tão acostumado de falar das lives que a gente fez já, que eu acabei falando errado. Mas ele fala... Spurgeon fala assim: o aluno do versículo 12 aqui é professor. O cara que ouve do Espírito sai falando em voz alta a palavra de Deus. Amém. Olha que maravilhoso, né? O aluno do 12, quando a gente se torna aluno de Deus, a gente se torna mestre das pessoas aqui. A gente tem muito a ensinar, o Espírito tem muito a ensinar através de nós. Profundo isso. A gente... uma música também do Mauro Henrique que ele fala: eu aprendo tão somente para ensinar. O conhecimento preso em nós não vale de nada. Nós aprendemos para ensinar. Nós aprendemos para ser igreja. Pode fazer uma oração, Pai? Para encerrar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por essa palavra maravilhosa que Tu nos deixou, que nós possamos colocar em prática verdadeiramente, que nós possamos bendizer o Teu santo nome e que Tu possa ensinar a nós, Senhor, como andar nos Teus caminhos e andar nas Tuas veredas. Faz de nós verdadeiros adoradores, não deixe que nós sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas que nós sejamos exímios praticantes dela. Que possamos buscar em Ti a salvação, a libertação, que possamos buscar em Ti todas as coisas. Faça, Senhor, a Tua vontade em nosso viver, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça, amanhã às 9h30 da noite nós vamos ter o Sermão do Monte. Eu acho muito interessante a fazer a exposição versículo por versículo, porque tu vai ter uma vida inteira para pregar. Só o Salmo 119 vai uns anos aí. Só que, infelizmente, tem momentos que pega palavras que são bastante polêmicas. E amanhã é um assunto bastante polêmico, não perca. Amanhã nós vamos falar sobre o divórcio. Então, a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre o divórcio. Então, não percam, amanhã vamos falar a respeito do divórcio. Quarta-feira, live das jovens. Quinta-feira, live na igreja. Sexta-feira, vão ter uma live sobre empreendedorismo com o André Oliveira. Mais uma live sobre empreendedorismo. No sábado nós vamos ter live do casais, domingo live na igreja às 18h30. Segunda-feira de novo Salmo 119. As lives de segunda, terça, quarta e sexta são às 9h30. Sábado é 9h30 também. O culto de quinta é às 8h e o culto de domingo às 6h30. Amém, que Deus abençoe e até amanhã se Deus quiser.